Amém, glória a Deus. Vamos ler Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que lhe provoca a ira peca e contra a sua própria vida. Honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez tanto um como o outro. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Tome-se a roupa àquele que fica fiador por outrem, e por penhor àquele que se obriga por estrangeiros. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faz a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro, um dia que a gente procura sempre orar pelas crianças, orar porque há uma cultura no Brasil e em algumas regiões mais forte de dedicação desse dia a algumas entidades malignas. Mas nós estamos aqui para declarar a palavra de Provérbios capítulo 20. A sabedoria de Deus nos leva ao equilíbrio. Essa é a palavra que eu quero destacar, chave em Provérbios capítulo 20. Equilíbrio, temperança, vitória contra os nossos impulsos. Quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, e se nós desenvolvemos intimidade com o Espírito Santo, uma das virtudes, uma das marcas do fruto do Espírito é essa temperança, esse equilíbrio, essa capacidade de você frear os impulsos da alma. Sentimentos e vontades não podem nos dominar, não podem determinar as nossas atitudes, as nossas palavras, em nenhuma área da nossa vida. E tudo que nos domina se torna um ídolo, se torna pecaminoso. A Bíblia diz, não me deixarei dominar por coisa alguma. Nós temos que vigiar muito isso, paixões, impulsos. Nós não podemos andar por desejo, nós temos que andar por propósito. Nosso chamado, então, é ser guiado por isso,
pelos propósitos de Deus com equilíbrio. E aí eu quero destacar em Provérbios capítulo 20, pelo menos 6 áreas da nossa vida que a gente percebe que nós precisamos ter equilíbrio. Primeiro, a vida emocional, os nossos relacionamentos, a maneira que a gente administra a nossa vida emocional, nosso interior. Várias vezes no texto vai falar sobre isso. O versículo 1, ele fala que o vinho é escarnecedor e aquele que é vencido não é sábio. É muito interessante, a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução. Então, o que o vinho faz com uma pessoa é tirar ela justamente desse equilíbrio. E a Bíblia fala também em Oséias que o vinho e a sensualidade tiram o entendimento. Ou seja, tira todo o bom senso, tira toda a prudência, tira todo o equilíbrio que a sabedoria traz. A sabedoria nos dá um bom senso, um equilíbrio, o que é o oposto dessa dissolução do vinho. A vida emocional nossa, então, precisa desse equilíbrio. Nós não podemos estar nos lançando emocionalmente de maneira excessiva em nada. Até coisas boas, feitas com excesso, geram estresse, cansaço, desgastes, baixa as nossas guardas, às vezes espirituais. Nós precisamos ter esse equilíbrio na vida emocional. Como a gente administra sentimentos, pensamentos, relacionamentos. Várias vezes o texto vai falar disso. O versículo 2 fala que provoca a ira, peca contra a sua própria vida. O que lhe provoca a ira, está falando aí de provocar a ira do rei. Várias vezes em Provérbios vai aparecer essa figura do rei, se referindo a Salomão também. Mas aí está falando justamente de você e eu saber lidar com relacionamentos com autoridades, Ele fala aí para não provocar a ira, é óbvio que está falando sobre pecar contra a autoridade. Não está falando sobre você não poder discordar delas, mas pecar contra a autoridade. Nesse tempo que nós vivemos no Brasil, nós temos que guardar o nosso coração, para a gente não amaldiçoar as autoridades, para a gente não ficar amargo, não ficar com ira no coração, e às vezes abrir a boca toda hora para poder amaldiçoar e murmurar. Nosso papel é ter equilíbrio emocional, até para lidar com essas pressões externas da vida. Em segundo lugar, o equilíbrio também no nosso trabalho. O texto fala no versículo 4 que o preguiçoso não lavra no inverno, e o versículo 13 diz, não ames o sono para que não empobreças, abre os olhos e te fartarás. Nós precisamos ter uma sabedoria para equilibrar a nossa vida no nível de trabalho. Nós vivemos num tempo onde as pessoas idolatram o entretenimento. Então, às vezes, mesmo no trabalho, elas perdem muito tempo. Elas estão trabalhando, mas elas estão no Facebook, elas estão no WhatsApp, elas roubam tempo. Nós precisamos ter equilíbrio para saber a hora de trabalhar, a hora de se divertir. Dizem que prosperidade, ela vem sobre aqueles que trabalham enquanto outros se divertem. Saber trabalhar, ter em casa, ganhar, administrar bem o tempo do trabalho, não ser preguiçoso, ocioso, não ser indolente nas nossas atividades. Em terceiro lugar, nós precisamos também de equilíbrio na nossa autoavaliação, em como nós nos autoavaliamos. Nós precisamos de equilíbrio, porque às vezes nós estamos nos autoavaliando de maneira errada. O versículo 9 fala, quem pode dizer, purifiquei o coração e limpo estou do meu pecado? Quantas pessoas que, se você conversar com elas, elas dizem, não, meu coração é muito puro, eu sou muito bom, elas se autoelogiam o tempo todo. Nós precisamos ter equilíbrio com isso, nós precisamos ter bom senso, nós precisamos ter lucidez, para a gente não cair no auto-engano. A autoavaliação nossa tem que ser um pouco mais honesta, nós precisamos ter uma autoavaliação que também parte do que a gente ouve de bons conselheiros. O que eles falam a nosso respeito? A gente precisa ouvir nossos pais, para a gente se autoavaliar com equilíbrio. Sabedoria nos dá equilíbrio até nisso. No versículo 24, olha aí, Provérbios 20, versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderá o homem entender o seu caminho? A gente consegue entender o nosso caminho plenamente? Pode ter certeza que não. Se você acha que você é aquele tipo de pessoa que nunca será enganada, certamente você já está sendo enganada. Porque nós precisamos sempre ter um equilíbrio de autoavaliar-se à luz de Deus, com humildade, para reconhecer que nós, às vezes, fazemos muitas coisas que na psicologia a gente fala inconsciente,
mas às vezes nós não queremos enxergar a verdade que está por trás das nossas atitudes, e a gente mente para nós mesmos. A Bíblia diz, não minta para você. Às vezes a gente mente para a gente e a gente mesmo acredita na nossa mentira. Então nós precisamos ter equilíbrio para se autoavaliar. O verso 27 fala, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Deus colocou uma lâmpada em nós, nosso espírito, mas essa lâmpada ela só é acesa à medida que a gente se rende a Jesus, à medida que a gente é honesto com Deus, de tal maneira que essa lâmpada do nosso espírito possa nos ajudar a enxergar. A palavra de Deus é lâmpada, o Espírito Santo, ele ilumina nossos olhos, e para iluminar o nosso espírito, porque Jesus falou, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, será iluminado. Mas se a luz que houver em você for trevas, quão grande treva será? Quando o nosso espírito está debaixo de trevas, nós vamos perdendo a lâmpada do discernimento. Você pode ser crente, pregar, ser uma pessoa muito capacitada biblicamente, mas a lâmpada do discernimento é apagada quando há trevas. Então nós precisamos pedir a Deus, Deus, ilumina o meu coração para que haja equilíbrio, porque eu possa me autoavaliar com bom senso e sempre ouvir que Deus é que guia os nossos passos. Versículo 24, que a gente já leu, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Que Deus possa dirigir nossos passos. Quarto lugar, precisamos ter equilíbrio nas nossas amizades. Várias vezes vai falar aí para a gente fugir da intriga. O versículo 3 diz que é honroso para o homem se desviar de contendas, mas o insensato ele se mete em rixas. Ele gosta de uma discussão. Sabe por quê? O orgulho. Ele gosta de entrar numa discussão para provar que ele está certo. Mas o sábio, ele vai ter equilíbrio. Ele não vai se meter em intrigas, quebrar relacionamentos por causa de coisas tão pequenas. Versículo 19 diz assim, Provérbios 20, o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não se metas com quem muito abre os lábios. Então ter esse equilíbrio para não estar expondo, falando da vida alheia, falando das pessoas, e equilíbrio em nossos relacionamentos, nas nossas amizades. Precisamos fugir da intriga, fugir de conversas vãs. Em quinto lugar, nós precisamos de equilíbrio também para administrar nossas finanças. Várias vezes o Provérbio já falou isso para a gente, mas vamos só passar um pouquinho aí no versículo 21, a posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Receber muito dinheiro antes da hora, a gente às vezes desperdiça muito, a herança antecipada. O versículo 10 também fala de dinheiro, 2 pesos e 2 medidas, uns e outros são abomináveis ao Senhor. Cuidado com o negócio injusto, cuidado com você querer se dar bem em cima das pessoas de maneira com usura, como a Bíblia diz, né? Versículo 14 fala, nada vale, diz o comprador, mas depois ele se gaba, mentindo para as pessoas, distorcendo. Irmãos, Deus é justo. Deus não vai ficar do teu lado quando você está do lado da injustiça. Há pessoas que pensam que Deus está com eles. Não, Deus não está com você, Deus está com a verdade. E se você está andando na verdade, o Senhor está do teu lado. Ele não está com uma pessoa, ele está com os princípios dele. Amado, seja quem for. O apóstolo João, quando se prostrou diante de um anjo em Apocalipse, o próprio anjo o repreendeu, falou, se levanta, eu sou conservo seu, adora a Deus. Quantas vezes nós precisamos ouvir isso do Senhor? Então nós precisamos entender que a nossa vida financeira precisa ser honesta, justa, até para não explorar as pessoas. Às vezes o preço está muito barato e a gente pede para ficar mais barato, isso é exploração. Nós precisamos ter bom senso de abençoar as pessoas que trabalham, que vendem, ajudar uns aos outros. Isso é sabedoria de Deus, isso é amor a Deus. O maior ídolo adorado em todo mundo é o ego, o segundo é Mamon. Mamon é adorado nos programas de televisão, no esporte, nas igrejas, onde o dinheiro e as posses são colocados em primeiro lugar, é Mamon que está sendo adorado. Pode ter outro nome, mas é esse principado que é o único que Jesus citou o nome. Além de Beelzebu, que é os próprios Satanás, mas Jesus cita Mamon, e ele diz, não podeis servir a Deus e a Mamon, você vai agradar um e aborrecer o outro, e agradar a Deus é aborrecer Mamon, é não ser apegado, não ser injusto, mas administrar com equilíbrio o dinheiro, e inclusive sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Tudo que Deus coloca em tuas mãos é para você administrar como mordomo. Você não é dono, nós não somos donos, nós administramos para o reino de Deus.
Amém? O versículo 23 também fala de 2 pesos, são coisa abominável ao Senhor, balança enganosa não é boa. E em último lugar, nós precisamos, a sabedoria de Deus, o Provérbios 20, nos fala de equilíbrio também na hora de fazer os nossos votos. O que nós fazemos de votos, o que falamos. O verso 25 diz: laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Às vezes nós nos precipitamos a fazer votos com Deus, falamos coisas na hora do culto que depois a gente não cumpre. Às vezes a gente até se compromete com pessoas e a gente não cumpre, até na igreja. Nós precisamos pensar 2 vezes. Precisamos pensar antes de fazer o voto, antes de falar é santo. E a gente tem que tomar essa palavra de sabedoria de Deus e buscar. Espírito Santo nos dê equilíbrio na nossa vida. Equilíbrio em todas as áreas, irmãos. Equilíbrio na nossa alimentação, equilíbrio nas nossas emoções. Não viver esses extremos de passividade e de ansiedade e preocupação. Esses 2 extremos nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias. Não é que nós sabemos e que todos os dias a gente vai ter essa vitória, mas nós precisamos todos os dias acordar e falar: Senhor, guia o meu dia e me dê sabedoria para andar no equilíbrio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe nessa manhã e ore hoje pelo Brasil com respeito a esse dia onde tantos lugares invocam as entidades malignas contra crianças e famílias, mesmo aparentemente uma coisa que parece até brincadeira, distribuindo doces na nação, mas é espírito de engano e que traz muito prejuízo. Que a gente possa ser canal de Deus para orar pelo Brasil hoje, como a gente tem orado todos os dias. Deus nos abençoe.